Então vou ver agora esse vídeo aqui, ó, do canal Futebol Máximo, a visão de futuro de um treinador brasileiro. Um vídeo que fala sobre o Filipe Luís, né, gigante Filipe Luís. Rossi é pressionado e opta pela bola longa. O Destino é um jogador que todo o elenco confia, mas que não esteve muito presente em campo ultimamente. Pedro ganha disputa pelo alto e finalmente o Flamengo vai conseguir atacar o rival com a linha de zaga mais alta do que esteve a partida inteira. O break de Juninho faz esses dois defensores Pô, tá com lance do Campeonato Brasileiro. Se a live cair do nada, foi isso. frearem um pouquinho a corrida, enquanto Pedro arranca para receber um passe entre as pernas de Thiago Silva, mostrar a frieza de um artilheiro nato e separado somente por Fábio no momento da consagração. Ele lamenta porque sabe a importância desse gol depois de uma semana turbulenta de trabalho. Eu reconheço que eu tive uma semana bem abaixo do que eu poderia produzir, um tempo difícil para mim, uma semana bem difícil para mim, mas onde eu pude receber o polimento dos companheiros ali no dia a dia. E um desses companheiros é o Léo Ortiz. Enquanto ele tenta um posicionamento sorrateiro, ele é flagrado pela zaga e agora ele vai ser perseguido de perto. Ele vai precisar se impor fisicamente na disputa pelo espaço e também na disputa aérea, mas sem problemas. Ele desvia de cabeça uma bola que vai pra fora, mas ao mesmo tempo numa trajetória que só o centroavante sempre acredita. Depois desse episódio, né, eu coloquei a cabeça no lugar, eu vi que precisava melhorar e hoje foi uma resposta que graças a Deus as coisas aconteceram e espero que continue sendo assim. O X da questão É, pô, assim, com todo respeito, é preciso o treinador ir na coletiva humilhar o cara pra ele ver que ele tá de corpo mole e tem que trabalhar melhor. Foda, né? Esse vídeo aqui é muito maior do que só... Tipo assim, não basta já o cara ser o Pedro foda, já ter ido pra uma Copa do Mundo, receber mais de 1 milhão por mês. E isso não é suficiente pro cara se dedicar pra cacete. Não é. Tá ligado? Tem que o treinador humilhar ele publicamente pra aí ele voltar. Vamos utilizar esse contexto que Foda, tá né? acontecendo agora entre Pedro, Filipe Luís e Flamengo como fio condutor de um vídeo que a ideia geral é muito maior do que esse caso pontual que tá acontecendo com essas peças. Mas assim, dito isso, tem uma fala do Filipe Luís em alguma dessas últimas entrevistas, né? Essas entrevistas, as famosas coletivas, que foi algo que mexeu bastante comigo ali e que eu achei muito foda de um técnico tão, né, inexperiente ainda, né? Tipo, menos de um ano aí de experiência, mas falo isso, que independente de quem jogar, independente de quem for ali, não é maior do que o time. Nem ele, nem nenhum jogador. E além disso, ele falou lá, eu tô aqui pra vencer, eu tô aqui pra ganhar, então quem quiser vencer junto comigo, vai jogar. E quem não quiser, é só ir embora. Assim, não foi exatamente isso que ele falou, mas foi mais ou menos isso. Então, pô, dá pra ver que é um cara que faz o que tem que fazer pra vencer. Então, se o que ele tiver que fazer é tirar o Arrascaeta, tirar o Pedro, sei lá, mexer e vencer, então vale a pena, né? O Pedro respondeu da melhor... Porque assim, se o Pedro jogar e ele vê que o Flamengo joga pior tendo o Pedro, independentemente do Pedro marcar gols ou não, ele tem que deixar sem o Pedro. Porque olha só, se você tiver um atacante ali, um centroavante que pressiona, e você tiver Pedro, são coisas completamente, né, distintas e diferentes. Aí você pensa, mas o Pedro ele tem, sei lá, 1, 2 chances e ele faz. Beleza, ele pode fazer gol todo jogo e ainda assim mais atrapalhar o Flamengo do que ajudar. Porque, por exemplo, se você tem um 9, né, um atacante lá que ele pressiona muito as linhas, ele evita com que o outro time saia jogando, né? Tipo, ele tenta tirar o espaço do outro time na saída de bola. E isso faz com que esse outro time tenha menos chances de ataques e de lances perigosos ao longo do jogo. Então, mesmo que esse atacante não marque gols todo jogo, ele evita com que o Flamengo leve 1, 2, 3, 4, 5 gols. Entendeu? Então assim, aí o treinador tem que botar numa balança. O Pedro vai me entregar 1 ou 2 gols literalmente todos os jogos. Beleza. Só que o outro centroavante, né, o outro atacante, no caso seria o Plata, vai fazer com que eu não sofra 1, 2, 3 gols. Então, tipo assim, alguns jogos vai ser um, outros jogos vai ser outro. É o que eu penso. Na minha visão de jogo hoje, do que o Filipe Luís faz, o Plata faz mais sentido do que o Pedro. Mesmo que o Pedro faça um gol por jogo, todos os jogos daqui até o final do ano. Porque assim, eu tenho isso aí na minha mente, de que se o Plata jogar todos os jogos daqui até o final do ano,
o Flamengo sofrerá menos gols do que se o Pedro jogar todos os jogos até o final do ano. Só que se o Pedro jogando, né? Caso o Pedro estiver jogando todos esses jogos e o Flamengo vencer todos esses jogos, teoricamente vale a pena. Agora, tem a chance de o Pedro marcar, por exemplo, 2 gols e o Flamengo tomar 3, né? Porque o time vai sair com mais espaço. No caso do Plata, pode ser que ele não faça nenhum gol em 10 jogos seguidos, mas o Flamengo com certeza vai levar menos gols. Então, é isso, né? Forma possível, dessa vez dentro de campo, críticas duríssimas que ele recebeu publicamente do Felipe Luiz numa coletiva de imprensa. E essas críticas firmes do Felipe Luiz, elas foram tão pesadas porque ele sentiu que o Pedro feriu a grande filosofia de trabalho do técnico. Ele feriu toda uma ideologia de uma comissão técnica inteira, do ponto de vista do treinador. Princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. A gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar. E agora sim chegou no X da questão, aferido, o assunto principal desse vídeo, a tal da cultura de treino do Felipe Luiz. Antigamente tinha uma parada muito comum entre nós, torcedores, consumidores finais do futebol. Estamos ali assistindo a partida e consumindo o Campeonato Brasileiro. Antigamente era muito comum a frase, treino é treino, jogo é jogo. A gente falava isso direto, cara, porque também era comum ter jogador que no treino ia mal, não tinha motivação suficiente pra arrancar o couro, mas no jogo, na frente de 30, 40, 50 mil pessoas, essa motivação vinha, o cara acendia e ele metia lá 2 gols no jogo, 2 gols todo jogo. E no treino era só Miguel. Aí nas nossas conversas a gente falava, pô, esse maluco aí não é jogador de treino, tem gente que é jogador só de jogo. Treino é treino, jogo é jogo. Eu lembro de falarem isso do Luiz Fabiano, Romário, era uma doideira. Como se antigamente só o trato que o cara tem com a bola já fosse o suficiente pra ele ser um bom jogador ou não. Se o cara tem muita técnica, trata bem a bola, Mas isso faz sentido, porque pô, o jogo mexe muito mais com o ímpeto, a vontade, o tesão mesmo do jogador de ir pra cima, pô. Eu pelo menos penso assim, né? Porque se eu for jogar um jogo que eu sei que não vale nada, ou que é só um treino, e um outro jogo que eu sei que vale pra cacete, obviamente que isso mexe, né, de uma forma diferente, né? Analisa bem, coloca a bola onde ele Coloca a bola onde ele quer. Isso já era suficiente, então isso Ih, caralho. estranho. Tem com a bola, já teu é o louco. suficiente pra ele ser um bom jogador ou não. Se o cara tem muita técnica, trata bem a bola, finaliza bem, coloca a bola onde ele Coloca a bola onde ele isso quer. já era suficiente. Então isso fica meio Esse cara é bom. entranhado assim na nossa cabeça. E a gente fala, mano, o que esse cara joga bola, não interessa o que ele faz no treino, o cara joga muito. Só que hoje O cara é o maluco. ambiente mudou. O cara é maluco, igual eu, pô. Hoje, Everton Araújo, igual Yaya Touré no auge. Aí, ó. Cara, o substituto do Gerson já tava no Flamengo, pô. Ah, mas o Everton Araújo não joga exatamente na posição do Gerson, pipipi, popopó, mas a posição do Gerson tava sendo essa porque ele tava no time, porra. Não. Essa posição existia no Flamengo porque o Gerson estava no time. Assim como a posição do Everton Ribeiro antes existia no Flamengo porque ele estava no time. O Gerson não entrou substituindo o Everton Ribeiro, ele criou a posição Gerson. Entendeu? Essa posição é um negócio raro de ver. Raro de ver. Porque, tipo assim, ele não é nem um meia pela direita, nem um segundo volante, nem um meia atacante, nem um meia de ligação. Tá ligado? Tipo, ele é um cara que joga ali pela direita, indo pro meio ali, faz uma bagunça ali. Então, Everton Araújo pode tranquilamente agora substituir o Gerson, né? Dito isso, os caras trouxeram o Saul, né? Então, Saul vai ter que jogar também. Pô, hoje em dia o ambiente é outro. Quando o técnico encomenda um tipo de jogador específico pra diretoria, vamos supor, um atacante. O cara que é um cara que ataque bem o espaço, ele quer um cara que se relacione bem com os companheiros em toque curto, se associe bem, que é um cara que tem uma pressão pós-perda muito decente e que tem um bom trato com a bola. E a gente, consumidor final, mais torcedor, olha só o resultado final do treinamento, a gente olha e bota esse trato com a bola por cima de tudo. Se o cara tem bom trato com a bola, não interessa se o cara não faz uma pressão pós-perda tão bom assim. Não interessa se o cara só consegue jogar 10 jogos na temporada. O trato com bola é o que importa. Só que a gente esquece que, por exemplo, esse jogador vai jogar contra outros jogadores que estão arrancando couro no treino diariamente e chegam na partida num giro completamente diferente. Esse atacante que não tá no ápice da forma física, ele vai jogar contra zagueiros que estão no ápice da forma física e contra jogadores que vão correr igual uma flecha pra puxar o contra-ataque pra receber o lançamento desse zagueiro que ele não teve ímpeto pra cobrir a bola a tempo antes do lançamento acontecer. Hoje em dia, a disputa territorial ali dentro do gramado, ela é intensa e exige uma preparação física fina do atleta. E também, ao mesmo tempo, é importante considerar que é muito mais ensinável, é muito mais fácil você ensinar para o jogador
a ele se posicionar corretamente no tempo certo pra ganhar essa briga territorial do gramado, do que você ensinar ele a ter bom trato com bola, por exemplo. Não tô falando que é fácil, mas é mais ensinável, sacou? E é por isso que até hoje quem tem um trato muito bom com a bola ainda é muito cobiçado no mercado. Inclusive, essa é a ideia do Felipe Luiz com o Pedro, por exemplo. Ele tá com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Mano, esse cara é bom, velho. Tipo, as análises aí que eu tô vendo ele fazer tem muito a ver com o que eu penso também, então, maneiro. Entrou o Alan Cian, saiu o Pedro e o time se ajustou. O Vinha e o Alan Cian clarearam todas as jogadas, abrindo espaços e assim saiu o gol. O Alan Cian é muito bom. Voltar a treinar. Já ele nível sai. que os companheiros dele tá É muito treinando, pica. Com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, é indiscutível. Pois é, no caso do Pedro, olha só o gráfico da carreira dele. O gráfico da média de gol a cada 90 minutos, olha. De Nossa. 2016 até 2025, olha. Hoje Pega. em dia... Pô, olha isso. 0, 0.3, 0.5, 0.7, 0. Fiorentina, 0 gols. Caralho. Ó, 2025 é onde ele tem mais gols a cada 90 minutos, ó. 1.3. Caralho. Hoje o Alan Cian é o melhor jogador do Fla por muito. Aqui, olha, é a maior média de gols por 90 minutos da carreira inteira do Pedro. Também Caralho. é a maior média de assistência da carreira do Pedro. Mas também, ele tá jogando menos jogos, né? A cada 90 minutos dele em campo, ele participa de quase 2 gols. Isso aqui é absurdo. É Absurdo muito mesmo. alto. O problema é que ele não jogou tantos minutos depois dessa volta da lesão dele, ó. Esse número aqui são os minutos que ele jogou, olha. 34, 22, 89, 66, 10, 60, 6... 32 e 18, tá vendo? Se fizer a média dessa minutagem aqui, ele jogou 35 minutos por partida. Ele jogou 9. E essa partida aqui contra o Corinthians, ó, que ele jogou mais Fez tempo, 2 79, foi um partidaço dele, ó, nota 9.2, ele jogou 79 minutos. Essa partida ilustra muito bem o que é o meu ponto aqui nesse vídeo. Olha só, um dos gols que ele marcou nesse jogo. Bola no zagueiro do Corinthians e olha aqui o Arrascaeta apontando, ó, delegando o Ranieri pra alguém. Ele quer que um dos volantes venha pra tirar o espaço dele. Enquanto isso, o Pedro tá observando aqui, olha. Por mais que ele não esteja grudado nesse cara aqui que ele vai marcar, ele tá marcando a linha de passe pra ele tá fechando a linha de passe. Então ele tá fazendo o papel dele bonito ali, tá tranquilo. Quando o Gustavo Henrique Pô, a minha câmera tá na frente da do cara, velho. Agora que eu vi, peraí. Vou botar na frente do QR Code aqui, foda-se, depois eu ajusto. resolve dar a bola no Ranieri, olha só, o Dela Cruz vem correndo aqui igual um touro pra cima do Martinelli e ele não pensa 2 vezes em devolver de primeira. O Pedro dá uma conferida aqui embaixo, ó. O Gerson vai marcar aquele cara lá mais aberto. Beleza, então eu vou continuar aqui marcando essa linha de passe pra esse cara. O Dela Cruz tem um raciocínio bem semelhante e ele se dá conta de que ele pode pressionar o Gustavo Henrique ao mesmo tempo que ele marca a linha de passe pro Ranieri. Então ele força o Gustavo Henrique a recuar pro goleiro. E quando ele recua, o Dela Cruz segue no mesmo raciocínio, ó. Caralho. Ele vai pressionando o goleiro na O De La Cruz, quando consegue jogar, também dá uma diferença do cacete, né? trajetória que também marca o passe de volta pro Gustavo Henrique. Ou seja, fica um pouco mais fácil do Arrascaeta ter a leitura de quem o Hugo vai tocar, se vai ser lá aberto ou vai ser aqui no Ranieri. Quando ele percebe que o Hugo decidiu um passe no Ranieri, ele já muda de direção, olha só, olha lá. Ele vem aqui pra baixo, ó, já percebendo que o Hugo vai tocar nele. Nisso que o Hugo percebe, ele pensa, cara, esse passe aqui tem que ser mais firme, eu não posso dar mole do Arrascaeta interceptar um passe lento meu, vou dar um passe forte, mais firme. Só que um passe forte, mais firme, fica mais difícil de acertar a direção desse passe forte. Ou seja, resumo da ópera. A jogada mais inteligente do Hugo aqui seria chutar pra lateral, tá ligado? Porque se ele tenta dar um chutão, arrisca pegar em cima do De La Cruz e ir dentro do gol. Se ele tenta, se ele tenta aqui, ó, chutão, bate nele. Se ele tenta dar esse passe aqui, o De La Cruz pode pegar. Se ele faz o passe lá, o Arrascaeta vai lá. Se ele faz o passe aqui, já tem 2 aqui que podem ir nele ali. E aqui também. Ou seja, a jogada mais inteligente do Hugo aqui seria simplesmente jogar pra lateral. Tá ligado? Só que não fez, óbvio. Então o Hugo erra a direção, Ó. ela vem no pé do Pedro. Só que, tipo assim, eu lembro, quando saiu esse gol aqui, ficou muito como falha do Hugo. Só que você vê que não é que foi uma falha do Hugo, foi uma pressão muito bem feita do Flamengo que forçou o zagueiro a jogar pro Hugo. O Hugo ficou sem ter o que fazer e ele fez o passe ali que ele achou que era a melhor opção. Não é que foi uma falha, só foi uma escolha errada causada pela pressão do outro time, né? Presente. O ideal seria ele chutar pra fora. A participação do Pro Pedro lado. com bola é um toque
nesse lance, ele ainda consegue fazer esse gol ficar bonito no fim das contas. Ou seja, o Pedro marcou um gol graças a um esforço coletivo, a uma briga territorial de ocupação dos espaços corretos e mais o esforço físico do Dela Cruz, que é notório como que ele deu aquela arrancada que ele correu quase 50 metros. Deu dedado no meu olho. Aí pensa aqui comigo. E aí o Runco falou, né, que o De La Cruz ele tem uma lesão crônica e irreparável no joelho, né? Ou seja, ele meio que aposentou o jogador do time dele, pô. Enfim. Ó, isso daqui Pô, um cara que tem uma lesão crônica ali que não consegue mais jogar, ele não dá um pique daquele ali, velho. é um ambiente, Todo respeito. chamado futebol. Esse daqui. Aqui são os atletas desse ambiente, são os jogadores de futebol. Aí qual que é o esquema? O esquema é que esse ambiente exige dos atletas determinado comportamento e esses atletas vão se adaptando para sobreviver dentro desse ambiente aqui chamado futebol. Chega um momento que tantos atletas vão se adaptando tão bem para a sobrevivência nesse ambiente que os atletas acabam criando um novo ambiente. E esse novo ambiente tem novas exigências para novos atletas que vão surgindo no futebol e assim vai. Esse fenômeno a gente chama popularmente de a evolução do esporte, a evolução do futebol. Tem alguns atletas que têm uma capacidade muito Esse cara é bom, velho. Pô, esse cara é bom, mano. rápida de adaptação, tem uma competência muito grande de identificar O cara pensa fora da caixa demais, velho. quais são as exigências de um novo ambiente. Estou me Esses identificando. atletas a gente chama popularmente de craque. É por isso que eu sempre digo Craque. que os craques de antigamente também seriam craques hoje em dia, sim. Assim, antes do cara falar isso aí, né? Porque eu acho que ele vai falar. Mas assim, qual a minha real opinião sobre o Pedro? Pra mim é um craque. Pra mim ele, com a bola no pé, ele é muito diferenciado. Ele, cara, tipo assim, ele tem lapsos de ser genial, né? Só que no esquema atual do Flamengo, é o que eu falei, o Plata acaba sendo mais útil pro esquema do Flamengo atualmente do que o Pedro. Obviamente que terão jogos e jogos, então terão jogos que o Pedro jogando ali 90 minutos ou 80, 70 minutos, ele vai conseguir fazer mais coisas do que o Plata. Só que na maioria dos jogos, né, na vasta maioria, na minha opinião, eu acho que o Plata vai ser mais útil. E vai conseguir executar mais ações com e sem bola do que o Pedro. Mas com a bola no pé, obviamente não há discussão de que o Pedro é infinitamente melhor do que o Plata. Só que o jogo do Plata sem bola é muito bom. E nesse futebol de hoje, você tem que também jogar sem a bola. Porque assim, hoje, se você pensa em centroavante, você tende a pensar em quem? Harry Kane. O cara é uma máquina com a bola, tipo, ele com a bola no pé, ele faz gols impressionantes, ele dá passes impressionantes, e sem a bola também, ele movimenta muito bem. Ele abre espaço, ele puxa muita marcação, ele marca. Pô, tem um lance dele no jogo do Mundial contra o Flamengo, onde o Bayern tava vencendo por 4-2, ele deu um puta pique, deu um carrinho na lateral do campo, pô. O Pedro nunca faz isso. Nunca. Então assim, o Pedro pode ser genial, mas quem ele acha que é pra não jogar também pro time, pô? Ele tem que jogar pro time. Tanto que naquele vídeo lá, né, que foi um clipe de uma live do René jogando Call of Duty, né, que tava tipo René, Felipe Luiz, o Pedro e mais alguém. O Felipe Luiz fala pro Pedro, pô, você pensa só em você, é igual no campo. Às vezes acaba parecendo ser isso mesmo. Aí fala assim, mas o centroavante ele realmente tem que ser um pouco egoísta. Ele tem que só pensar nele e só marcar gol e tal, mas não é mais assim. O futebol não é mais assim. Então, é isso, né? Então hoje, se eu vou escalar hoje o Flamengo mesmo, eu achando o Pedro foda, eu boto o Plata e não boto o Pedro. Mas não fazendo exatamente as mesmas coisas que eles faziam. E sim usando a capacidade ímpar que eles tinham de se adaptar ao ambiente e tá sempre um passo à frente da galera toda. O que você acha que os craques de antigamente iam fazer no futebol de hoje em dia? Ia ficar perdidão vendo o jogo acontecer? A gente ia se adaptar, cara, não tem como. Óbvio. Ué. Porra, não tem como. O futebol tinha mais espaço, isso. beleza. É claro, a Ele gente tem mais jogava espaço. do jeito que era pra ser jogado. A gente jogava Tomara da a gente forma também. que era pra ser jogado. Tá entendendo o peso disso? É tipo, a gente atendia as demandas daquele ambiente específico. Ou seja, o Pedro tem que entender que as demandas atuais agora não são só de um 9 que fica lá esperando a bola chegar. Há 2 anos e meio atrás, o Flamengo era uma máquina de jogar bola, né? E ganhou Libertadores e Copa do Brasil no mesmo ano.
E o Pedro jogou pra cacete e no final do ano ele foi pra Copa do Mundo. Beleza, funcionou. Ele foi titular absoluto da seleção na Copa do Mundo? Não foi, porque já dava pra ver isso, que faltava intensidade. Ele pode jogar muito bem e tal, só que falta isso. No Flamengo, naquele Flamengo lá de 2 anos e meio atrás, ele funcionou tão bem porque o time jogava pra ele. O Dorival montou um 4-4-2 em losango com o Gabigol jogando de segundo atacante. Às vezes ele era meio que, mais um meia do que um atacante. E ele se sacrificava pro Pedro brilhar. Coisa que no Flamengo atual aí, todo mundo tem que jogar. Pô, todo mundo tem que ir pra frente, pra trás, marcar, fazer tudo. É um time. É um time inteiro. Não é à toa, por exemplo, que o Luiz Henrique chegou no Paris Saint-Germain e tem aquele vídeo que ele fala pro Mbappé que, se você quiser jogar, você também tem que marcar, você tem que ajudar. Não é só ficar lá na frente. E é por isso também que o Xabi Alonso agora tá tendo dificuldade para montar um Real Madrid que jogue o time usando o Mbappé e o Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior acha que o time tem que jogar pra ele, o Mbappé acha que o time tem que jogar pra ele. Aí, tipo assim, são 8 jogadores tentando jogar e 2 lá na frente. Ou seja, você tá jogando com 2 jogadores a menos. Atacando, beleza, você tem 10 atacando. Só que sem a bola você tem 8. Então você tem 8 contra 10 dos outros times. Ou contra 9 dos outros times. E futebol, querendo ou não, é meio que um jogo de xadrez, né? Tipo, é atacar espaço, gerar espaço, aproveitar espaço, tipo, fazer o adversário ir pra trás e assim vai. Então, se você tiver superioridade numérica contra o seu adversário, você atropela. Não é à toa que o Paris Saint-Germain atropelou o Real Madrid, pô. Porque é um time que jogam os 10 jogadores, né? Os 11 ainda, mas assim, os 10 de linha, eles jogam. Os 10 jogam. Os 10 jogam. Não tem um cara que fica lá na frente, eu não marco, foda-se. Não é isso, entendeu? Então, hoje em dia é outra coisa, né? Que era naquela época. Mas hoje em dia esse falei ambiente muito. tem outras exigências. Com tudo que tem hoje de modernidade aí, da parte física, fisiológica, enfim, tudo, cara, eu ia ser muito mais jogador do que antes. São tipo as exigências que tem no nosso ambiente também. No meu ambiente profissional tem as suas exigências. Por exemplo, eu gosto muito de pensar que a gente pega esse futebol que é puro entretenimento e pilha e gozação, a gente pega esse futebol e faz uma ponte pra um futebol um pouco mais técnico e tático, só que sem aquela chatice do tatiquês que chega a ser difícil de acompanhar, tá ligado? Se você se identifica com essa ponte que a gente faz aqui no canal, ativa o sininho de notificação, cara, porque essa é a maior exigência que existe. Bom, tá? Vida, pelo amor de Deus. Ainda nesse jogo do Pedro contra o Corinthians, Cara, é bom. eu falei que esse jogo ilustra bem meu. Ele jogou 79 minutos. Ele tava voltando de lesão, eram os primeiros jogos depois da lesão. E aí, qual que é o normal? O que o jogador costuma fazer enquanto tá retornando de lesão? É normal prepararem uma escadinha da minutagem que ele pode atuar em campo. É normal o cara chegar, entra pra jogar 15 minutos. A fisiologia libera, o cara pode jogar 15 minutos. Passa um jogo, 2 jogos, o cara pode jogar 30 minutos. Aí depois, o cara pode jogar 60 minutos. O cara pode jogar o jogo inteiro. Rola tipo uma escadinha na evolução de quanto tempo esse atleta pode jogar voltando de lesão e recuperando a forma física. Se você vê aqui, a escadinha do Pedro, olha só. Ele entrou 30 minutos aqui contra o Juventude, tá 34 aqui, mas a fisiologia chegou a falar, joga meia hora. Contra o Vaz, 22 minutos, tipo assim, vamos supor, ele tá apto fisicamente pra jogar 30 minutos, mas um Vasco e Flamengo não é exatamente o mesmo embate físico do que um Flamengo e Juventude no Maracanã. Então, tipo assim, o cara tá apto pra jogar 30 minutos, mas um Flamengo e Vasco é um pouquinho mais pegado, eu vou deixar ele jogar 20 minutinhos. Faz sentido isso aqui. E aí, contra o Corinthians, foi a primeira partida que ele entrou de fato como titular. Ele provavelmente tinha capacidade de jogar no mínimo 45 minutos pra ser consultado no intervalo se ele tá bem ou não. Ele provavelmente podia jogar 60 minutos nesse jogo aqui. Só que quando o cara tá muito bem, ele quer ficar mais. Eu tava assistindo esse jogo ao vivo. E o Pedro fez um partidaço esse jogo e ele quis ficar mais tempo. Então o Felipe Luiz deu uma esticada pra deixar ele mais tempo. E aí chegou um momento que a fisiologia falou, já foi, filho, tá na hora de sair, vambora. O Felipe Luiz chamou alguém pra substituir o Pedro falou, segura só mais um pouquinho, por favor. Nisso que o Pedro pediu pra segurar mais um pouquinho, aconteceu o pênalti. E aí olha só o que rolou na cobrança. Minha voz deu uma falhada. Ele parte pra cobrança, ele pega firme na bola. Tem uma certa explosão aqui na alavanca do chute dele, tá vendo? Ele pega firme, ela vai no canto e alta. Ele vai comemorar e vai fazer Eu lembro isso aí. Comemoração dele. Ele vai fazer reverência Ele pra sentiu. torcida, só que não. Ele tá puxando o pé ali, ó. Ó a boquinha dele falando, ó. Olha lá, cãibra, ó. Cãibra.
Olha lá, reclamando de cãibra. O Luiz Araújo vem abraçar ele. Comemora. Peraí, ó, cãibra. Olha lá, cãibra. Cãibra. A fisiologia, ela tá tão avançada, a tecnologia ela é tão precisa, que quando chegou no limite do Pedro ser substituído, ele ia ser substituído, ele partiu dele, pedir pra segurar só mais um pouquinho e uma cobrança de pênalti já fez ele sentir cãibra. Olha a precisão que tem, olha só a quantidade de profissional que tem pra Uma medir doideira. tudo que tá acontecendo dentro do corpo do Pedro pra chegar e dar um veredito. Olha só, esse cara pode jogar só X minutos. Agora tu imagina o cara não tá totalmente 100% comprometido com uma cultura de treino e querendo disputar os maiores títulos do continente, sabendo que os times que estão lá na cabeça de todos os campeonatos têm esse tipo de departamento avançadíssimo, muito moderno, e vai jogar contra a equipe que tá voando nos treinamentos. Porque hoje, na minha opinião, o cara tem que ter? Preparo físico. O que eu ia fazer? Graças a Deus eu sou um cara inteligente. Eu ia me preparar melhor fisicamente. Pois é, senhoras e senhores, saudosistas da minha idade e um pouco mais velho, o Romário ia treinar. O Romário ia treinar, O vagabundo. Romário ia treinar. Eu sei que isso é de partir o coração de algumas pessoas. No caso do Pedro, teve um acontecimento pontual. Não, e olha só. Isso do Neymar não, isso do Romário não treinar é uma farsa, pô. É uma mentira, tá ligado? E ele treinava sim. Só que ele mesmo fala isso. Pô, se eu sou um centroavante e eu tenho que fazer isso no jogo, o meu treino vai ser isso no jogo. E eu não vou ficar treinando por defender, ficar dando pique pra trás. Eu não vou fazer isso. Eu vou treinar domínio, finalização, drible curto e jogada curta. Só isso. Era isso que ele fazia. Então ele juntava a energia dele para as valências dele, para ele ficar melhor no que ele tinha que fazer. Entendeu? Ao invés dele só fazer um treino lá igual que todo mundo faz. Que ele ficou sabendo de uma forma meio... que ele tava sendo tratado como negociado. Abaixou demais a motivação dele, ele começou a treinar muito mal. Mas no fim das contas parece que ele percebeu que se ele se entregar a isso, ele vai dar razão pro cara que tava tratando ele como negociável. Agora ele percebeu que mentalidade de vencedor é provar no campo, que o cara tava falando merda. Mesmo ele tendo ficado alguns jogos fora, eu ainda acho que ele vai fazer 19 gols no Campeonato Brasileiro. Do futebol sem previsível. Se quiser saber mais sobre a cultura de treino do Felipe Luiz, ó, esse de baixo também é maneiro. Caraca, mano, esse cara é bom. Esse cara é bom pra cacete. Esse cara é bom pra cacete. Mano, eu vou me inscrever nesse canal aqui, porque eu acho que é o segundo vídeo desse cara que eu vejo. Segundo, terceiro, sei lá. Pô, esse cara é muito bom, velho. Insano. Vidão.